Estamos de volta com o Câmara em Pauta. A cobertura da vacinação em São Paulo foi tema de audiência pública realizada pela Comissão de Saúde. A audiência foi pedida pelo vereador Gilberto Natalini. Na pauta, as ações da Prefeitura e do Estado de São Paulo para combater o surto de sarampo, a cobertura na rede pública de saúde e as fake news disseminadas sobre a eficácia das vacinas na erradicação de doenças. Nós fizemos uma audiência para falar do sarampo e de outros problemas, não só o sarampo, e como a Câmara pode ajudar o poder público da saúde a melhorar, incrementar a cobertura vacinal na cidade de São Paulo e por contrapartida no estado e no país. O que a gente quer é ajudar as pessoas a entenderem que é preciso ir lá no posto de saúde se vacinar, tomar as vacinas para prevenir a doença e para prevenir a morte. De acordo com os dados da Secretaria Estadual de São Paulo, 3 milhões de crianças nascem anualmente. São 18 tipos de doenças combatidas com as vacinas. Em todo o estado, são aplicadas 35 milhões de doses por ano. Só contra o sarampo, entre janeiro e setembro deste ano, foram distribuídas 2 milhões e 800 mil doses. A cobertura que nós acompanhamos é a cobertura nas crianças com 1 ano de idade. Então, a cobertura no estado de São Paulo, com 1 ano de idade, no ano para tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba, no ano de 2017 foi 91,3%, a meta é de 95%, tá? No ano de 2018 foi 90,5%, e no ano de 2019, neste momento, a nossa cobertura também está em torno de 90,3%. Procurem a vacinação, porque não é, hoje, atualmente, a gente não tem vacina só para as crianças, né? O nosso calendário, tem para todas as idades, para gestante, para criança, para o adulto, para o idoso. Então, é importante que as pessoas se preocupem com o fato de que, se as coberturas vacinais baixarem, as doenças podem ressurgir, né? Então, depende muito de nós, enquanto programa, enquanto município, mas depende muito dos munícipes também procurarem e se protegerem. Além da vacinação em humanos, a comissão também questiona a aplicação de doses em animais. Depois tem algumas questões que a gente vai discutir com o Ministério da Saúde também. E, inclusive, porque nós queremos saber por que a vacina antirrábica não está aplicando na cidade de São Paulo. Nós teremos também uma reunião com o Ministro da Saúde sobre essa questão. Mário, é importante a gente destacar a importância, na verdade, da vacinação em São Paulo, e até porque esses movimentos anti-vacinação que estão trazendo alguns surtos de volta, né, de doenças que estavam erradicadas. Eu lanço uma pergunta para você, para o nosso telespectador prestar atenção, porque é mãe. Sim. Ela é mãe. Você deixa de dar vacina ao seu filho? Não, de jeito algum. É evidente que não deixa. Esses movimentos, primeiro que estão completamente equivocados. Você tem que partir do princípio que é assim. Se não tem mais paralisia infantil, por quê? Porque tem vacinação, erradicou a paralisia infantil. Se não tinha mais sarampo, por quê? Porque a vacinação existia, todo mundo tomava direitinho. Houve um afrouxamento, o sarampo voltou. Então é equivocada essa imagem de que não pode vacinar porque não sei o quê e tudo mais. Não existe isso. Tem que vacinar. Tivemos o depoimento da doutora Helena Sato, uma das maiores autoridades nessa área do mundo. Não é só do Brasil, não. Vê se ela fala que não precisa vacinar. É evidente que precisa vacinar. Tem desinformação? Tem. A meia-culpa, nós jornalistas temos que fazer também, porque precisa informar mais. Agora, a gente aproveita esse espaço e fala para você que é mãe, vai no posto, vai aí perto da sua casa, se você não tem a carteirinha de vacinação, providencie. Fala lá no posto, olha, meu filho não tomou essa vacina. Começa a botar isso em dia, que você vai ver como a situação vai melhorar. E outra coisa, que é fundamental, quando é pedido uma audiência pública, pelo vereador Gilberto Natalini. Aí você fala, mas por que, Carlos Mário, você está falando? Porque ele é médico. Ele é médico por formação e atua na medicina até hoje, mesmo sendo vereador da cidade de São Paulo. Se o médico pede, não precisa falar mais nada, né? A Comissão de Administração Pública realizou audiência na última quarta-feira. Em debate, projeto de lei que coloca limite nas taxas cobradas por empresas de aplicativos e que diminuem o faturamento dos motoristas. Caso seja aprovado, o texto estabelece um limite de 10% na cobrança da taxa aplicada pelos aplicativos de transporte individual. De acordo com o presidente da comissão, esses valores hoje são muito altos.
um meu valor da taxa cobrada que ultrapassa 17%, 25% até 40%. Isso, olhando a grosso modo, precisa ser explicado, mas realmente é valor exorbitante. O anseio do segmento precisa ser conversado com os vereadores para chegar ao bom termo e os projetos realmente serem aprovados e sancionados. Esse motorista de aplicativo representa o sindicato da categoria. Para ele, as altas taxas pagas pelos profissionais para as plataformas estão prejudicando o trabalho. Pra você ter ideia, hoje a frota dos nossos motoristas está sucateada porque eles não conseguem hoje trocar o carro porque todos os seus ganhos ficam com essas empresas. Então é um absurdo hoje uma empresa de ter tanto poder junto aos nossos motoristas, sendo que eles mesmos dizem que não tem responsabilidade não com o nosso motorista. Se não tem, deixa a gente cuidar, que nós somos sim o sindicato representante da categoria. Durante a audiência pública, os motoristas falaram também sobre a sensação de insegurança enfrentada pelos trabalhadores. Nos últimos 15 dias, 4 profissionais foram mortos na região metropolitana. Para a presidente da Associação de Motoristas, a situação é grave. Uma lista de reivindicações foi apresentada. A gente está vulnerável às ruas, a gente não sabe quem entra no nosso carro, o aplicativo precisa melhorar o cadastro do cliente, né? Não só isso também, precisa melhorar as condições da gente trabalhar na rua, como por exemplo, colocando um botão de pânico ligado diretamente com o aplicativo e a PM, assim a gente se sentiria mais seguro. Lógico que não vai evitar, mas sim a gente se sentiria mais seguro de trabalhar mediante tudo que vem acontecendo. O vereador Alfredinho, que é autor do projeto em debate, disse que o objetivo é criar uma lei que beneficie os motoristas e dê mais segurança aos profissionais. A tendência agora, em reunindo e dialogando com a categoria, é que apareça mais demandas, que vai acrescentar e vai enriquecer o projeto. E é isso que nós queremos, que nós provocamos o debate no dia de hoje, para daqui para frente continuar debatendo e conseguir incluir as melhores propostas para fazer um projeto próximo da realidade da categoria deles. Olha, a cidade já regulamentou, né, o transporte por aplicativo e agora é importante, né, limitar essa taxa cobrada dos motoristas para evitar esses abusos. O vereador Gilson Barreto falou bem, de 25% a 40% de cobrança. Quer dizer, como é que você vai ter cabeça para poder fazer o serviço de qualidade? Primeiro que você não consegue o faturamento suficiente para pagar a taxa que você tem que pagar lá, né, para a dona do aplicativo. Aí já fica complicado. Então você começa a fazer um serviço que você está levando gente para cá, primeiro que você vai querer correr mais, porque você precisa esvaziar logo o carro para pegar outro passageiro. E isso pode trazer problemas e consequências sérias. Até a questão da atenção. Você não pode ser seletivo, porque chamou no aplicativo, você tem que pegar. Daqui a pouco você está pegando assaltante. Você não consegue, ser seletivo, né? Só porque você precisa do faturamento. Eu creio que 10% está de bom tamanho. Então a Câmara está entrando na hora certa para tentar organizar isso aí. É preciso organizar, cuidar da segurança, cuidar de tudo. E a gente aguarda melhorias, com certeza, né, Carol? O Daicoval Leasing pagou mais de 11 milhões de reais de imposto sobre serviços aos cofres públicos. A arrecadação foi fruto de um acordo feito com a CPI da sonegação tributária. O valor pago na Secretaria Municipal da Fazenda se refere ao período entre maio de 2018 e setembro de 2019, em que o Daicoval Leasing reconheceu ter dívidas de ISS com São Paulo, já que a sede da instituição em Barueri não tem autonomia, dependendo de decisões tomadas por diretores de São Paulo. Foi pago já na data de hoje R$11.275.000 e, além disso, também está corrigindo e trazendo o endereço para São Paulo e passará a pagar a partir de agora, daqui para frente, todos os meses, em torno de R$600 mil do imposto do ISS com relação às suas atividades, agora corrigido aqui na cidade de São Paulo. Por quê? Porque as operações efetivamente são aqui na cidade de São Paulo. O vereador Antônio Donato, relator de leasing da CPI, apresentou uma prévia do balanço dos valores já resgatados aos cofres municipais. A intenção é questionar os secretários de Fazenda e de Governo sobre a aplicação destes valores no orçamento nas próximas reuniões da CPI. A CPI tem trabalhado bastante e já entrou no caixa por volta de 200, 300 milhões de reais. E é um resultado excepcional, uma CPI conseguir recuperar isso, algo que a Secretaria da Fazenda não conseguiu ao longo de anos. A CPI, no seu curto período de existência,
chegou a esse resultado. Malha, a CPI conseguiu aí mais 11 milhões de reais, né? E olha, é muito simples, a gente tem falado sempre aqui. Caiu a casa, era uma prática recorrente, essa prática foi descoberta. Então quem ainda não foi chamado, já está se articulando, vamos propor um acordo, ou vamos pagar. Por quê? É uma portinha em um município vizinho e a operação é em São Paulo. O ISS no município vizinho é mais barato. Então é isso que está gerando todo esse valor que a gente está vendo ser pago. Vem mais por aí. A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica aprovou 7 projetos de lei e 2 requerimentos sobre a legislação de patinetes e bicicletas e sobre as campanhas de prevenção do uso do álcool. Um dos projetos, de autoria do vereador Ricardo Teixeira, do DEM, obriga os estacionamentos públicos e privados da capital a garantirem aos clientes a cobertura de seguro contra furto, roubo e enchentes. Já o projeto do vereador Toninho Paiva, do PL, dispensa a cobrança de taxas de estacionamento dos hospitais aos pacientes que fazem sessões de quimio e radioterapia. Em função da gravidade da doença do paciente, que é fazendo quimioterapia, radioterapia, que sai numa situação de extrema dificuldade, e geralmente os hospitais públicos que fazem isso. Então eu acho que o projeto ele tem um cunho social que eu diria que é muito prudente. O projeto trata de veículos que estão em estacionamento e que o proprietário vai lá e paga um valor X para ficar determinado tempo, ficar 1 hora, 3 horas, tal. Então ele desembolsa recurso para poder o carro dele permanecer lá. Então é natural que quem está recebendo por isso também se responsabilize pelo bem que ficou ali. 2 requerimentos também foram aprovados na comissão. O de autoria do vereador Adilson Amadeu convida os secretários membros do Comitê Municipal do Uso do Viário a comparecerem à comissão para esclarecimentos sobre a legislação referente à micromobilidade, termo usado para definir equipamentos como patinetes elétricos, bicicletas, entre outros. Porque a imprensa começa a divulgar que as regras novas para patinetes e coisas parecidas que da mobilidade vão iniciar com a fiscalização do Tribunal de Contas. Para nós, vereadores, que estamos aqui, inclusive na Comissão de Trânsito e Transporte, isso não cai bem, porque nós queremos saber o que está acontecendo. O que é que os secretários decidiram que a Câmara não sabe? Preocupado com o aumento de consumo de bebidas entre os jovens, além dos acidentes de trânsito provocados por embriaguez, o vereador George Ato também colocou em pauta um requerimento, convidando a empresa de bebidas Ambev para falar sobre a realização de campanhas de prevenção ao uso do álcool. Os jovens continuam bebendo bastante. Então, não sei se os jovens estão sendo impactados ou se a empresa tem alguma ação, uma política de prevenção, de conscientização. Os motoristas também, infelizmente, continuam bebendo e dirigindo. Mário, esse aumento do consumo de álcool entre os jovens é preocupante, né? Preocupante, e a Câmara Municipal tomando a providência necessária dentro da comissão. Veja, esses projetos que você viu, que tem a ver com a sua vida, eles vão para plenário. Eles podem virar lei. Por isso você tem que acompanhar. Se tiver audiência pública, vem aqui. Coloca aquilo que você quer, porque você viu quanta coisa importante que interessa à sua vida. Então participe. Mário, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no programa. Obrigado a você, Carol. Muito obrigado ao telespectador da TV Câmara São Paulo. Vamos que vamos, é isso aí. Este foi o resumo dos principais assuntos debatidos na Câmara durante a semana. Se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. O Câmara em Pauta de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.